Boa tarde. Eu gostaria de parabenizar a Prefeitura do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura, pelo evento A Paixão de Ler. E também agradecer a presença dos que vieram participar desse evento. Bom, o Rio de Janeiro, pelo fato de ter sido a capital da República durante um longo período, concentrou as principais atividades culturais do país durante esse período. Eu acredito que teve seu apogeu em dois momentos. Primeiro, no século XIX, em torno da figura do Machado de Assis, mas também de outros intelectuais e escritores da época. E depois, no século XX, na metade do século XX, em torno de uma geração muito rica, primeiro de escritores como Clarice Lispector, e também de uma geração riquíssima, talvez a mais rica da história do Brasil, de grandes cronistas. O principal deles, Rubem Braga, mas Fernando Sabino, mineiro, mas que sempre frequentava o Rio, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, Nelson Rodrigues, Sérgio Porto, todos eles estiveram no coração desse núcleo literário que se formou no Rio de Janeiro. Esse núcleo se encontrava regularmente, embora não de forma organizada, em bares, em restaurantes, na casa de alguns, em eventos como o Sabadoli, do Plínio Doyle. Ou seja, havia de fato, no século XX, uma vida literária no Rio de Janeiro. Intensa. Não sei se São Paulo certamente teve também, mas eu não sei se na intensidade, ou pelo menos com a projeção da que teve no Rio. E isso contaminou a cidade desse espírito literário, envolvendo também, é bom não esquecer, os poetas, Drummond, Bandeira, que viviam também nesse grupo. O Rio começou a aparecer intensamente na literatura através de Machado. Até porque é um escritor que nunca saiu do Rio, sempre esteve no Rio, não gostava de viajar, então estava completamente embrenhado na cidade, envolvido com as coisas da cidade, e o Rio do século XIX aparece de forma bastante forte na literatura dele. No século XX, o Rio aparece na ficção também, mas aparece sobretudo nos cronistas. Eu acho muito importante enfatizar a questão dos cronistas. Muitos grandes escritores, como Clarice, Drummond, Nelson Rodrigues, apesar de serem romancista, dramaturgo, poeta, foram também cronistas. E a crônica, como um gênero limítrofe, tem essa pretensão de ter um pé na realidade e um pé na invenção. E esse pé na realidade era um pé no Rio de Janeiro. Então, por exemplo, se você lê as crônicas completas da Clarice no livro A Descoberta do Mundo, o Rio de Janeiro está o tempo todo presente. Qual Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro em que ela circulava. Né? O Leme, Copacabana, o Jardim Botânico, o Rio de Janeiro da Clarice. Se você lê as peças do Nelson Rodrigues, o Rio de Janeiro do subúrbio é que aparece mais intensamente. Então, cada um com seus focos, com suas preferências pessoais, mas sempre tirando da cidade elementos para produzir suas ficções, porque a crônica não deixa de ser uma ficção, é uma ficção calcada na realidade, mas é uma ficção. Agora, é claro, na literatura também, e inclusive na literatura da virada do século XX para o século XXI. De alguma forma o Rio está muito presente, por exemplo, na obra do Sérgio Santana, quem mais?
na maioria dos escritores mais jovens, que surgiram já no século XXI, o Rio aparece, mas nunca, ou quase nunca, de uma forma intensa e realista, quase fotogênica, como aparecia na literatura do Machado, como apareceu no século XIX, que era a literatura realista, que tinha mais como objetivo fazer fotografia do real. Essa ideia de fazer fotografia do real se esfarelou no século XX e hoje, no século XXI, os mais jovens tentam retomá-la, mas de uma outra maneira, com um olhar diferente, mais vago, não com aquela intensidade do realismo do século XIX. De qualquer forma, o Rio está sempre como um pano de fundo e é uma cidade inspiradora para isso, né?